Fala aí, turma, Ivan Neto passando aqui para dar um recado importante antes de vocês assistirem a essa aula da nossa Semana Esquenta TJ São Paulo. Um novo concurso de escrevente do TJ São Paulo para cidades do interior e do litoral está se aproximando. É um concurso de nível médio, então você não precisa ter faculdade. O salário inicial é acima de R$7 mil. Em 2021, nós zeramos a lista de aprovados, ou seja, todo mundo que estava na lista de aprovados foi nomeado como escrevente, foram mais de 2.000 pessoas. Esse aqui é o melhor concurso do ano na área de tribunais. E claro, essa aula que você vai assistir aqui, ela faz parte do nosso projeto completo para o concurso de escrevente. Professor Douglas Oliveira, Renata Sonivende, Cristiano Lopes, o professor Marquinho Magnífico, todos eles fazem parte do nosso time de preparação para o concurso de escrevente. Time esse que bateu recorde de aprovação nas últimas provas do TJ. Foram mais de 350 alunos. Você tem interesse nesse concurso? Essa oportunidade faz sentido para você? Se liga, eu vou fazer um projeto ao vivo e gratuito chamado Escrevente TJ São Paulo. Vão ser 4 aulas em que eu vou te explicar na prática, no detalhe, o passo a passo que me fez sair do zero e acertar 93% das questões nesse concurso e conquistar minha vaga de escrevente. Se você quiser participar do projeto, é muito fácil. Eu deixei aqui no primeiro comentário um link. Você vai clicar nesse link, entrar no grupo de WhatsApp e lá eu libero acesso gratuito às 4 aulas ao vivo do projeto Escrevente TJ São Paulo. Então, ó, não dá bobeira, clica no link que tá no primeiro comentário, entra no grupo de WhatsApp e lá eu vou liberar o acesso para você. Então, vem comigo, bora junto construir a sua aprovação e, claro, agora fique com a aula do nosso Esquenta TJ São Paulo. Olá, boa tarde. Que honra estar aqui com vocês hoje. É realmente uma alegria. Nós ficamos tanto tempo longe estudando, somente online, e o TJ nos deu esse presente e essa oportunidade de estarmos aqui hoje. O que eu quero dizer para vocês? O concurso público, a gente sabe que é um caminho, muitas vezes, um caminho longo e que você precisa colocar energia e ânimo para que aquilo aconteça. E essa escolha que você fez hoje de estar aqui, você pode ter certeza que foi uma escolha acertada e você teve um ato que está convergindo para que no domingo você faça a melhor prova da sua vida. E isso vai acontecer. Eu tenho certeza. Olha aí para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você será o próximo escrevente do TJ São Paulo. Uhul! E sabe por que eu sei que isso vai acontecer? Eu comecei a dar aula para o TJ no ano de 2014. De lá para cá, toda semana, principalmente agora que o TJ voltou a nomear com força, eu recebo uma mensagem no meu Instagram: professora, fui nomeada, professora, estou trabalhando em tal cartório. E são inúmeros alunos aprovados. E eu tenho certeza absoluta que você vai ser o próximo aprovado do TJ São Paulo. Uhul! Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho do processo civil. Muitos falam que é a matéria mais difícil do seu edital. E o objetivo aqui não é só dar dicas para vocês. Eu estudei para trazer algumas estratégias dessa reta final. Nessa semana, eu quero que você reserve 2 horas para o processo civil. Você vai pegar esse material que eu disponibilizei para vocês e você vai fazer aquela batida de olho. Você vai repassar todos esses itens
conforme o roteiro que nós vamos começar agora. Vamos lá? Primeira questão da sua prova, não é bola de cristal, é aquilo que vai cair na sua prova no domingo. Primeira questão, impedimento e suspeição. O que nós vamos fazer estrategicamente? Recordar o que é suspeição, que são menos itens. E aquilo que não for suspeição, você vai analisar como impedimento. Vamos lá, o que é suspeição? Quando o juiz é amigo, inimigo, credor, devedor, presenteou, subministrou, aconselhou, motivo de foro íntimo. Essas são as causas de suspeição. Então, eu quero que você revise o artigo 145 do CPC. Depois, ou combinado, o que o TJ faz? Ele faz uma questão de auxiliares da justiça. E são apenas 2. Um vai ser você, que vai ser o escrivão. E o outro é o oficial de justiça. E eu quero que você se lembre o seguinte. O escrivão é aquele que fica no cartório com o juiz. Ele é o ator principal. Já o oficial de justiça é aquele que gosta de bater perna. Por quê? O oficial de justiça é aquele que auxilia o juiz na manutenção da ordem, mas ele pratica os atos processuais externos, fora do cartório. Então, vamos lá, o que o escrivão faz? Ele vai redigir mandado, carta precatória e demais atos que pertencem ao seu ofício. Ele vai efetivar ordens judiciais, realizando citação e intimação. Ele comparece às audiências. E ele é tão importante, que se ele não comparece, ele tem que designar um servidor para substituí-lo. Ele também mantém sob sua guarda e responsabilidade os autos. E ele só pode deixar que o processo saia de cartório em alguns casos, como, por exemplo, quando o processo segue para a conclusão do juiz, ou quando ele está em carga com o advogado e com o defensor público. Aí você vai para o inciso 6. Você vai poder praticar de ofício os atos meramente ordinatórios e fornecer certidão de qualquer ato ou termo do processo, independentemente de despacho do juiz. Sobre o oficial de justiça, eu quero que você tenha atenção nesses 2 itens. Primeiro, o oficial de justiça ele faz pessoalmente prisão, citação, penhora, arresto. Aí vem a palavrinha mágica. Sempre que possível, na presença de 2 testemunhas. E o oficial de justiça também efetua avaliações. Não se esqueça dessa regra que eu falei para você. O oficial de justiça pratica atos externos, enquanto que o escrivão, ele fica dentro do cartório. Aí, tem o artigo 155, que você não pode se esquecer. Como todo trabalho, ser escrivão e ser oficial de justiça tem responsabilidade. Então, eles respondem civil ou regressivamente quando, sem justo motivo, ele se recusa a cumprir um ato por ordem da lei ou do juiz, ou quando ele pratica um ato nulo com má intenção, ou seja, com dolo ou culpa. Na sua prova pode vir com dolo ou fraude. Não, dolo ou culpa. Revisou os atos do escrivão e do oficial de justiça, você vai para o segundo bloco da sua prova, que é uma questão de atos processuais. O TJ costuma cobrar 1 ou 2 questões de atos processuais.
Então, você vai bater o olho naquilo que eu vou mostrar para você aqui hoje. Primeiro, os atos processuais, eles independem de forma determinada. Os atos processuais, eles são públicos. Agora, o que vai cair na sua prova? O que é segredo de justiça? Interesse público ou social, aqueles que versem sobre direito de família, guarda de crianças e adolescentes, que constem o direito constitucional à intimidade e à arbitragem, não em todo caso, mas quando prevista com confidencialidade. O que é segredo de justiça? Quem é que pode ter acesso? Somente o juiz, as partes e seus advogados. Ocorre que um terceiro que demonstrar interesse jurídico, ele poderá ter acesso ao dispositivo da sentença, que é a parte final de um processo. Deu para entender? Aí a gente vai para o pulo do gato. Se eu tivesse que fazer uma aposta, eu estaria fazendo essa aposta agora. São 2 artigos que eu acredito para a sua prova. Os artigos são 190 e 191. O 190, ele fala do negócio jurídico processual. E o 191, ele vai falar do calendário processual. Eu acredito que essa questão vai cair na sua prova e você vai lembrar desse momento que nós estamos aqui agora e vai sorrir. No momento de tensão, você vai sorrir quando essa questão cair. O que é o artigo 190? O processo não tem um caminhar. A gente não estuda justamente as regras desse processo, deste procedimento? A lei especifica esse processo. Mas a pergunta que eu te faço é, será que a gente pode mudar esse caminho do processo através de um acordo? Pode. A lei diz que as partes, e aqui é só as partes, não é o juiz. As partes podem alterar o procedimento antes ou depois do processo começar, desde que elas sejam partes capazes e o direito que ela está trabalhando admita autocomposição. Professor, e se o juiz não concordar com essa alteração? Ele pode colocar o dedinho e falar, não, não vou alterar? Ele só pode fazer isso em 3 casos. A lei usa a palavra somente. Quando eu tenho nulidade, inserção abusiva em contrato de adesão e vulnerabilidade. Se você fez exercícios da VUNESP, você com certeza trabalhou esse artigo e eu recomendo fortemente que essa semana você faça a revisão dele. Aí a gente vem para o calendário processual. Lembra que eu falei que o artigo anterior é somente as partes? Aqui não. Aqui, de comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática de atos processuais. Aquele que é advogado sabe, o cliente sempre pergunta, doutora, quando que o meu processo vai terminar? A gente sempre diz, não sei. Quando você tem um calendário processual, você já tem as datas que os atos vão acontecer. E qual que é a consequência disso? A lei fala que essas datas somente podem ser modificadas em casos excepcionais e devidamente justificados. E o mais importante, dispensa-se a intimação das partes para a prática de atos processuais e audiências que já esteja no calendário. Aqui, me cabe já fazer uma diferenciação. Veja, pelo princípio do contraditório e ampla defesa, o processo começa com o autor, eu tenho juiz competente e eu preciso chamar o réu. Qual que é o ato processual que a gente chama o réu? Citar
ação. E depois que o processo caminha, tudo é comunicado às partes por intimações. Aqui ele diz, o que está no calendário, eu não preciso intimar. Todos os atos processuais são praticados em língua portuguesa. Eu posso juntar um documento em língua estrangeira? Pode, mas ele tem que ser devidamente traduzido ou pelo tradutor juramentado ou pela autoridade central. Não se esqueçam disso. Então, bora lá. Os atos processuais independem de forma determinada, são públicos, são redigidos em língua estrangeira. Eu posso fazer mudança no procedimento e admite-se calendário processual. Aqui são questões certeiras da sua prova. Agora vem atos das partes, do escrivão e do juiz. Com relação aos atos das partes, o parágrafo único do artigo 200 despenca. Ele diz que a desistência da ação só produz efeitos após a homologação judicial. Ok? Seguindo, 2 temas que você precisa saber. Agora a gente vai lá para frente. Artigos 329 e 485, parágrafos 4º e 5º. 2 situações. Uma pessoa que entrou com a ação, ela pode desistir? Pode, mas até quando ele pode desistir? A lei fala, desistência da ação é até a sentença. Porém, se já houve contestação, eu preciso de autorização do réu, porque ele pode não querer. Agora, depois que eu entrei com a ação, eu posso alterar o pedido ou a causa de pedir? Pode. Até quando? Até a fase de saneamento. E se já tem citação, aí eu preciso de consentimento do réu. Então, estude esses 2 artigos e esse quadrinho que eu propus aí para você. Agora, a gente vai relembrar o seguinte. Quais são os atos do juiz? Despacho, decisão interlocutória, sentença e, por último, o acórdão. Atenção, contra despacho não cabe recurso. Contra decisão interlocutória poderá ser cabível agravo de instrumento. E contra sentença cabe apelação. Prazo dos recursos. Todos os recursos têm prazo de 15 dias. O único que tem prazo de 5 dias são os embargos de declaração. O que é acórdão? É o julgamento do colegiado proferido pelos tribunais. Contra um acórdão, poderá ser cabível outros recursos. Para você, para a sua prova, o único recurso que nós temos em segunda instância é o recurso de agravo interno. Esse recurso de agravo interno, ele é o único recurso contra a decisão monocrática do relator em segunda instância. Aí nós vamos contar os prazos. Vai cair uma questão de contagem de prazos? Pode ser que sim. Os atos processuais são realizados em dias úteis, das 6 às 20 horas. Só que tem 3 atos que, independentemente de decisão do juiz, ele não precisa respeitar esse horário. Quais são? Citação, intimação e penhora. Citação, intimação e penhora, independentemente de autorização judicial, eles podem ser realizados fora desse horário. Lei 9.099, vai vir uma questão de juizado. Então, são 40 artigos para você estudar. É muito rapidinho. Essa semana dá para você dar uma batida de olho nisso. E acertar 2 questões da sua prova. Uma de juizado da Fazenda e uma de juizado estadual. Como é que a gente conta prazo? A gente só considera, para prazos determinados em dias, os dias úteis. Inclusive, no juizado especial, artigo 12A da Lei 9.099. Ato processual eletrônico pode ser praticado
até o dia do vencimento do prazo, até as 24 horas. Ou seja, na prática, até 23h59, na sua prova vai vir até as 24 horas. Durante as férias forenses e feriados, qual que é o período de férias forenses? Dia 20 de dezembro até 20 de janeiro, inclusive. Nesse período, não se praticam atos processuais. Só que quais são as duas exceções? Citação, intimação e penhora e tutela de urgência. Antes de eu passar para tutelas, eu quero te mostrar duas coisas. O prazo, a gente pratica de acordo com o que a lei determina. Se a lei é omissa, quem é que determina? O juiz. Se ambos são omissos, o prazo para praticar ato processual é de 5 dias. Aí, a gente vem para cá. Nós tivemos algumas mudanças no CPC. Voltei. E eu quero que você tenha atenção aqui. Artigo 231. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Existe citação por meio eletrônico. E existe citação e intimação eletrônica. Elas são diferentes e, para você, esse é o prazo que vai cair. Por que, professora, você está dizendo com tanta certeza? Porque aqui nós tivemos uma mudança em 2022. Então, aquilo que é mudança é aquilo que você tem que colocar atenção. A gente conta prazo assim. Eu vou excluir o dia do começo e incluir o dia do vencimento. O prazo determinado em dia, eu só considero os dias úteis. Aí você vai me perguntar, mas professora, qual que é o começo do dia do prazo? O começo do dia do prazo vai ser sempre a data que a pessoa foi citada, intimada ou notificada. Artigo 230. Porém, qual que é o começo do dia do prazo? O artigo 231 responde. E aí a gente volta para aquilo que eu falei que vai ser perguntado para você. Olha só a diferença do inciso 5 para o inciso 9. Atenção, aqui mudou. Se for citação eletrônica, a gente segue a regra do inciso 5. O começo do dia do prazo é o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação e intimação. Agora, e se for a citação por meio eletrônico? Se for por meio eletrônico, o começo do dia do prazo é o 5º dia útil seguinte à confirmação. Porque assim, a citação por meio eletrônico, ela é nova. Então, a palavrinha que vai vir para você é essa. Meio eletrônico, 5º dia útil vai ser o começo do dia do prazo. Vai chegar um momento no futuro, e isso ainda não acontece, em que a gente tem um banco de dados de todas as pessoas físicas ou jurídicas no tribunal. Então, eu não faço mais citação pelo correio. Eu faço tudo por meio eletrônico. Aí, vamos imaginar que você é um citando. Você recebe uma citação. Qual que é o começo do seu prazo para a defesa? É o dia que você recebe? Não. Meio eletrônico é o 5º dia útil seguinte à confirmação. Ok? Então, muita atenção para esse artigo. Eu fiz uma tabelinha aqui para vocês. O parágrafo único do artigo 238 também é novo. Ele fala que, a partir do momento que o processo começou, a citação tem que ser efetivada em 45 dias. Regra nova, vai cair na sua prova. Eu não faço citação, nunca, de quem está participando de culto religioso, de quem está de luto, ou seja, pela morte do cônjuge, companheiro ou qualquer parente, linha reta, e linha colateral em 2º grau. Aqui eu já faço uma observação.
Lá em impedimento e suspeição, a gente fala muito do relacionamento do juiz com os parentes, não fala? Lá é colateral até 3º grau. Aqui é colateral até 2º grau. No dia do falecimento, nos 7 dias seguintes, dos noivos nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento e do doente enquanto grave o seu estado. Aqui vem mais uma novidade. Artigo 246, parágrafo 1º-A. Eu não falei para vocês que o começo do dia do prazo é o 5º dia útil seguinte à confirmação? E se a pessoa não confirma propositalmente, para não começar a contar o prazo? O que a lei diz? A lei diz que se a pessoa não confirma em até 3 dias a citação eletrônica, a gente vai fazer a citação por outros meios. E aí demora mais. E se ela tiver de má fé? Aí o parágrafo 1º-C, que também é mudança de 2022, ele fala que esse ato de não confirmar sem justificativa é um ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% do valor da causa. A partir disso, na sua casa, você vai estudar intimações, e aí você vai passar para o estudo das tutelas provisórias. Tutela provisória, a gente ficaria aqui umas 2 horas estudando, mas o nosso objetivo é falar 2 artigos que vão cair na sua prova. Então, primeiro, o artigo dos requisitos. Eu tenho tutela provisória de urgência e tutela provisória de evidência. Na de urgência, eu vou ter a cautelar e a antecipada. Professora, quais são os requisitos para ela ser concedida? Probabilidade do direito, mais perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Só que tem um detalhe. Na antecipada, eu tenho mais um requisito. E isso ele pode te perguntar. Na antecipada, a tutela não pode ser irreversível. Não se esqueça de revisar esse quadrinho aqui. Aí, a minha aposta vai ser aqui, na estabilização da tutela provisória antecipada antecedente. Você vai revisar essa semana, dentro de tutelas, porque eu sei que vocês têm outra matéria, 2 artigos, o 304 e o 311, que eu vou te explicar agora. O 304, ele vai falar da tutela de urgência antecipada antecedente. O que é isso? Imagine a seguinte situação. Eu sou advogada, numa sexta-feira, um cliente chega à tarde no meu escritório e fala assim, a minha mãe, foi determinado um tratamento médico para ela, uma cirurgia, e o hospital está se recusando. Doutora, dá para você entrar com uma liminar, esse é o termo popular, que na verdade é uma tutela antecipada? Numa sexta-feira, no final da tarde, a pessoa com risco de vida, você acha que é possível eu fazer uma petição inicial com todos os argumentos que a lei ela exige? Não. Então, a lei ela permite que eu faça um pedido de tutela resumido, que eu só conto os fatos e faço o pedido final, para depois eu complementar. Ok? Qual que é o prazo para eu complementar? Depende. Se o juiz defere a minha tutela, eu vou ter 15 dias ou num prazo maior que a lei determinar. Se o juiz indefere, o prazo para emenda, ele diminui e ele será de 5 dias. Aí a gente entra para o 304, que é a estabilidade. Se, na minha tutela, o único objetivo for atendido pelo réu e ele não recorrer, o meu pedido de tutela, ele estabiliza. Estabilidade é diferença de coisa julgada. Então, olha só que interessante. Eu entro com pedido para tirar o nome de alguém do SPC Serasa. O réu
recebe a citação, tira o nome da pessoa do SPC Serasa e não recorre. Esse processo precisa continuar? O único objetivo dele já foi atendido. O juiz determinou, o réu atendeu e não recorreu. Aí, o que vai acontecer com esse processo? A pessoa atendeu, não recorreu, o processo vai ser extinto. Só que tem um detalhe. Extinção, parágrafo 6º, não é coisa julgada. Isso é estabilidade. Professora, a pessoa vai poder rever essa decisão? Pode. Só que ele vai ter o prazo de 2 anos da data que o processo foi extinto. Então, eu vou pedir para vocês revisarem o artigo 304, ok? Seguindo aqui. Aí a gente vai para o 311, que é a minha segunda aposta dentro de tutelas. Se você perguntasse assim para mim aqui no bastidor, professora, eu só tenho um tema para estudar nessa semana. Qual tema você me aconselha a estudar? Tutelas provisórias e os 2 juizados especiais. Tutelas provisórias e os 2 juizados. O 311 vai falar da tutela de evidência. Primeiro, enquanto na urgência eu tenho probabilidade do direito, aqui o direito é tão evidente que isso independe do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Porque o direito é evidente. Só que, ao mesmo tempo, o juiz não pode acabar com esse processo. O que ele faz? Ele concede a tutela de evidência. Só que ela só é cabível em 4 situações. Quais são essas situações e quais são as que o juiz pode reconhecer liminarmente? Primeiro, quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou um manifesto propósito protelatório da parte, ou seja, é punitiva. Esses dias eu vi um processo em que juntaram uma contestação de outro processo, de outro assunto, que não tinha nada a ver com o nosso. Ou seja, a pessoa não foi cuidadosa, ela abusou do seu direito de defesa. Nesse caso, a gente faz um pedido de tutela de evidência. Segundo, quando as alegações de fato podem ser comprovadas apenas documentalmente, então não preciso ouvir testemunhas, e eu tenho tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante. Terceiro caso, perdido rei persecutório fundado em prova documental no contrato de depósito. E quarta situação, petição inicial instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do autor, que o réu não oponha dúvida razoável para o juiz. O que você precisa ter atenção? Desses 4 itens, 2 o juiz pode julgar liminarmente. O que significa liminarmente no processo civil? Independentemente de resposta do réu. Então, nos casos dos incisos 2 e 3, que eu não preciso de ato do réu, o juiz pode julgar liminarmente. Aí a gente vem para o procedimento comum até a sentença. Dentro do procedimento comum até a sentença, quais são as minhas apostas? Primeira, prazo para emenda da petição inicial. Qual é? 15 dias. Só que eu quero que vocês tenham em mente o seguinte. Essa questão já caiu várias vezes. E os alunos sempre erram, vocês não vão errar. Se a pessoa não emenda em 15 dias e o juiz indefere a petição inicial, qual é o recurso
cabível. Eu tenho indeferimento da petição inicial. Muitos alunos acham que é uma decisão interlocutória, mas não é. Se a petição inicial falta valor da causa, o autor não dá valor à causa, o juiz não pode continuar com esse processo. Então, ele indefere a petição inicial, proferindo uma sentença, sem julgamento do mérito. E quando eu tenho sentença, o recurso cabível é a apelação, com possibilidade de retratação do juiz em 5 dias. O pedido, na petição inicial, ele tem que ser certo e determinado. Ocorre que existem pedidos que nós chamamos de implícitos. Quais são eles? Mesmo que a pessoa não pedir, o juiz já está considerando, que são juros, correção monetária, verbas de sucumbência e honorários advocatícios. Esses 4 pedidos são considerados implícitos. Aí a gente vem para uma questão importante. Parágrafo 1º do artigo 324 despenca na VUNESP. Porque, apesar do pedido ser determinado, em algumas situações, eu posso fazer pedido genérico. Quando você pode fazer pedido genérico? Ações universais. Quando não é possível determinar desde logo as consequências do ato ou fato, e quando a determinação do objeto ou do valor da causa depender de ato a ser praticado pelo réu. Então, você vai revisar as 3 causas em que se admite pedido genérico, e isso se aplica para reconvenção. Aí vem para minha próxima aposta. Já caiu no TJ e eu acredito que vai cair nessa prova também. Existe uma única situação em que o processo pode começar e pode terminar, independentemente da citação do réu. Nossa, professora, mas a citação não é um ato processual para dar validade no processo? É. Mas se você pensar assim, se o réu não for ter prejuízo, eu não preciso citar ele. E eu posso acabar com esse processo através da improcedência liminar do pedido. Só o autor vai ficar triste. Quando que isso acontece? Quando dispensar fase instrutória, que é produção de provas, como, por exemplo, oitiva de testemunhas, e ele se enquadrar nessas 5 situações que estão aí para você. Então, olha só, improcedência liminar do pedido, dispensa fase instrutória, e eu tenho súmula do STF ou do STJ, ou acórdão do STF e STJ em julgamento de recurso repetitivo, incidente fundado em RDR ou assunção de competência, se eu tiver enunciado do TJ sobre direito local e se eu tiver decadência ou prescrição. Nessas 5 situações, se o caso dispensar a fase instrutória, o juiz pode acabar com o processo, independentemente de citar o réu. Audiência de conciliação e mediação. Também é uma aposta minha, artigo 334. Essa audiência tem que ser marcada com antecedência mínima de 30 dias. O réu tem que ser citado com 20 dias de antecedência. Como o próprio nome diz, essa audiência não é feita pelo juiz. Quem é que faz? O conciliador ou mediador. Eu posso ter mais de uma audiência de conciliação ou mediação? Pode. Só que não pode ultrapassar o período de 2 meses contado da primeira audiência. Essa audiência pode ser feita por meio eletrônico. A pessoa, o autor, vai ser citado para comparecer na pessoa de seu advogado. Quando que essa audiência não será realizada? Somente 2 casos. Quando ambos se manifestarem dizendo que não querem, autor e réu.
ou quando o direito não admite autocomposição. Qual que é o momento adequado para o autor e para o réu se manifestar dizendo que não quer? Muitos alunos confundem o autor na petição inicial. E o réu? Ele vai fazer uma petição simples, não é na contestação. Ele faz uma petição simples e ele vai protocolar essa petição com 10 dias de antecedência. Continuando aqui a nossa aula, essa audiência, se a pessoa não comparece, ele vai sofrer uma punição? Na sua prova pode vir assim: se o réu não comparecer, ele será considerado revel. Isso está certo? Não. Se ele não comparece nessa audiência, isso é considerado um ato atentatório à dignidade da justiça, punido com multa de até 2% do valor da casa ou da vantagem econômica pretendida. É obrigatório, nessa audiência, que eles estejam acompanhados de seus advogados. Pessoal, agora eu vou falar de contestação, revelia quando não tem e reconvenção. E você vai estudar exatamente isso que eu estou falando aqui para você. A contestação é a defesa do réu. Ela tem duas partes. Essa primeira parte é a que mais cai na sua prova, que é o artigo 337 que você está vendo aí. Esse artigo, ele vai atacar um defeito do processo. O que eu quero que você se lembra? Lembre-se do seguinte, quais são as duas causas dessas que o juiz não pode, ou que ele não pode declarar de ofício? Incompetência relativa e convenção de arbitragem. Na sua prova, essa questão vai vir assim, ó. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar, vírgula, exceto. E aí ele vai trazer várias dessas alternativas. E a pegadinha, sabe qual que vai ser? Ele vai colocar um item lá, prescrição ou decadência. Prescrição ou decadência está aqui no artigo 337? Não. Então, elas são questões meritórias. 337, combinado com 485 e com 487. Aí a gente vem para a revelia. Sabe o que é revelia? É a ausência de contestação. A parte foi devidamente citada, mas ela não contesta. Então, ele será considerado revel. Mas não se esqueça que o réu revel, ele pode entrar no processo a qualquer momento, mas ele recebe o processo no estado em que ele se encontra. Ele pode produzir provas, e o efeito da revelia que é interessante, que é o juiz presumir como verdadeiro tudo que o autor fala. Imagina, eu venho aqui e conto uma história para você. Te dou a oportunidade de me contestar. Você não contesta? O juiz fala, tudo que a Juliana falou é verdade. Só que tem exceção. E é a exceção que vai cair na sua prova. Às vezes, mesmo tendo revelia, o juiz não concede essa presunção. Quais são os casos? Quando eu tenho vários réus, um deles contesta a ação. Quando o litígio versa sobre direito indisponível. Quando a petição inicial não está acompanhada de um documento que a lei considere indispensáveis, ou quando as alegações do autor forem inverossímeis ou estão em contradição com a prova existente dos autos. Então, a revelia é fácil. O que você tem que saber? Quando, mesmo o réu estando revel, ele não sofre o efeito da revelia, que são essas 4 situações do artigo 345. Aí a gente vem para a reconvenção. A reconvenção é o seguinte, o José está processando a Maria, porque está falando que a Maria bateu no carro dele, causou prejuízo e não quis pagar. Aí ele entra com a ação.
A Maria, ela recebe isso de surpresa, porque ela também acha que ela tinha razão. Quem é culpado é o João. Aí o que ela faz? Além de se defender, fala, olha, juiz, eu não tenho que pagar nada para ele. Ela faz o seguinte, ela faz um pedido, ela fala, juiz, além de você julgar improcedente, condena o João a pagar a minha indenização, porque o meu carro também sofreu prejuízo. Então, isso se dá para a economia processual, para ela não precisar entrar com um processo separado. Só que aí vem a questão, como é que isso vai ser perguntado na prova? Primeiro, a partir do momento que é proposta a reconvenção, o autor vai ter o direito de se manifestar. Se houver desistência da ação principal ou ela for extinta, isso não impede o reconhecimento da reconvenção, porque ela é independente. Ela pode ser proposta contra o autor e contra um terceiro, e eu também posso chamar um terceiro aqui para vir junto comigo contra o autor. Esses são os principais tópicos da reconvenção. Aí vem para a remessa necessária. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A fazenda pública, no processo, ela é uma pessoa especial. E esse artigo 496, ele despenca na VUNESP. O que significa ser uma pessoa especial? Ter privilégios. Aí, o que vai cair na sua prova? Quando eu tenho uma sentença contra a fazenda pública, ainda que ninguém recorra, o juiz é obrigado a encaminhar a decisão que ele proferiu para que o tribunal faça conferência. Isso se chama remessa necessária. Toda vez que eu tenho uma sentença contra a União, Estado, DF, município, eu tenho remessa necessária. Ah, professora, entendi, está fácil. Agora vem para a exceção? Sim. Quando que não terá remessa necessária? Quando o valor da causa for considerado insignificante para esse sentido. Então, o que a VUNESP vai te perguntar? Se for contra a União e o processo tiver até 1.000 salários mínimos, precisa de remessa necessária? Não. Estado, Distrito Federal e capital e município capital, 500 salários mínimos. E se for município que não seja capital, até 100 salários mínimos. Isso pode ser perguntado na sua prova, ok? Aí nós vamos para as provas. Vamos relembrar as testemunhas incapazes, impedidas e suspeitas. Você vai fazer por exclusão. Suspeito, você vai se lembrar da suspeição do juiz. O que é suspeito? Amigo, inimigo, interessado. Testemunha suspeita. Quem que é testemunha incapaz para o processo civil? O cego e o surdo, se do que ele vai depor depender do sentido que lhe falta, os menores de 16 anos e aquela pessoa que está interditada ou tem uma deficiência mental. Esses são os incapazes. E o resto, por exclusão, são as testemunhas impedidas. Então, eu tenho as testemunhas incapazes, impedidas e suspeitas. Esse é o tema provas para você. Aí a gente vem para os recursos. Recursos, alguma coisa você já aprendeu comigo hoje. Como é que a gente vai complementar? Nós vamos complementar com o seguinte. Quem é que pode recorrer? Atenção, parte vencida, terceiro prejudicado e Ministério Público. Esses são aqueles que podem recorrer. Além disso, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem anuência de ninguém, desistir do recurso. A renúncia ao direito de recorrer independe de vontade da parte contrária.
A parte que aceita, expressa ou tacitamente a decisão, se ele aceitou, ele não vai poder recorrer. Dos despachos, não cabe recurso. E aqueles que estarão isentos de preparo. O que é preparo? Quando a pessoa recorre, se ela não é beneficiária da justiça gratuita, ela precisa pagar. Mas quem é que é pessoa especial, professora? E essas pessoas não precisam de preparo. Ministério Público, toda ali a fazenda pública e aqueles que são beneficiários da justiça gratuita. Esses não precisam preparar. Professora, qual que é a pena para uma pessoa que tem que preparar e não prepara? Depende. Se ele juntar custas insuficientes, o juiz dá 5 dias para complementar. Se ele não recolhe nenhum tipo de custas, aí o que vai acontecer? Ele vai ter que recolher em dobro, sob pena de deserção. Isso está no material para você revisar também. Aí a gente vem, por último, para os juizados. Juizado especial estadual, 40 salários mínimos. Juizado especial da Fazenda Pública, causas até 60 salários mínimos. Além disso, aqui no estadual, o que pode, professora? Ação de despejo para uso próprio. Na VUNESP ele perguntou, uma pessoa pediu despejo para o uso de sua filha. Vale? Não vale. Por quê? É ação de despejo para uso próprio. Ação possessória de imóvel, até 40 salários mínimos, e execução de seus julgados. Agora, o que é proibido no juizado estadual? Ações de natureza alimentar, falimentar, fiscal, interesse da fazenda pública, acidentes de trabalho, resíduos, estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial. Para a gente finalizar, sobre juizados, eu quero dizer o seguinte, no juizado especial estadual, não se admite citação por edital. A petição pode ser oral ou por escrita, e causas até 20 salários mínimos, não precisa de advogado. Além disso, aqui no juizado especial, os atos processuais, eles são registrados apenas aquilo que é essencial, de forma resumida. E lá na Fazenda Pública, que são ações até 60 salários mínimos, nós temos as proibições. O que não pode na Fazenda Pública, que é competência absoluta? O que não pode? Ações de mandado de segurança, desapropriação, divisão e demarcação, popular, improbidade administrativa, direitos difusos e coletivos, quando envolver bens imóveis desses entes e impugnação de pena de demissão imposta a servidor público e sanção disciplinar aplicada a militar. Essas são as proibições. E é isso que vai ser perguntado para você. Para a gente finalizar, eu quero vir aqui, ó. Quando a gente pensa em fazenda pública, qual que vai ser a pegadinha da sua prova? Ele vai perguntar quem é que pode ser autor e quem é que pode ser réu. A gente pode imaginar que esse juizado da Fazenda Pública é para a Fazenda Pública ser autor, mas não é. O juizado da Fazenda Pública, ele serve para a gente processar a Fazenda Pública. Então, a gente usa quando ele é réu. Na sua prova, ele vai colocar como autor os estados, DF, território e municípios. Está certo? Não. É para quando ele é réu. Agora, quem é que pode ser autor? Não é todo mundo. São as pessoas físicas, as microempresas e as empresas de pequeno porte. Para finalizar, eu quero dizer para vocês, essa semana inteira,
você pode considerar que eu estou disponível para você. Não deixe de me procurar lá no meu Instagram, @prof.juliana_pereira. Lá no Instagram, se você digitar hashtag Revise Sem Frescuras, você vai ter acesso a todos os meus posts em que eu trago batidão, todo o resumo daquilo que você pode revisar, caso você use essa ferramenta Instagram. Se tiver qualquer dúvida, não deixe de me abordar, de me procurar e, principalmente, o dia que você for aprovado, você tem que me convidar para o churrasco. Claro, isso eu exijo. E, com certeza absoluta, você fez a sua melhor escolha. O universo é energia. E, acreditem, muita gente gostaria de estar aqui hoje, de ter feito essa escolha e de ter essa coragem. Tem que ser muito corajoso para enfrentar todos os obstáculos que nós sabemos que um concurso público exige. Porém, o que nos conforta é que nós sabemos que existem inúmeros aprovados. E que você escolheu a pessoa certa para estar pegando na sua mão e te caminhando até a sua nomeação, que esse é o objetivo. Veja, o Matheus, além dele ter sido escrevente do TJ São Paulo, e por isso que eu estou aqui hoje, é uma pessoa que estuda como que ele vai fazer para te trazer um caminho mais leve, mais curto, com aproximação, com estratégia. E essa é a forma correta de se estudar. Então, fica aqui a minha gratidão, o meu muito obrigada e uma boa prova para você. Uhul.